Iniciando então aqui a gravação da apresentação do trabalho final da disciplina Representation Learning, dada pelo professor Eduardo Vale, cujo nosso trabalho tem o nome Exploring Hybrid Few-Shot Approach Based on Mathematic Learning for Speech and Motion Cognition, elaborado pelo Lucas e por mim. Então, um breve sumário antes de começar. A gente vai falar sobre a introdução, os trabalhos relacionados, o background teórico, o setup técnico que usamos para os experimentos, quais são os resultados dos experimentos, uma breve discussão e, por fim, as conclusões e os trabalhos finais. Tá. Então, começando com a introdução, o que seria Speech Motion Cognition, ou SER? Seria justamente a tarefa de você detectar emoções presentes no sinal de áudio contendo fala de um locutor. Então, você vai detectar quais emoções aquele locutor está expressando no sinal de áudio. E por que é importante? Porque ela vê-se ela como um fator fundamental na promoção de uma interação humano-máquina mais natural. E por que isso? Porque como a fala é a maneira mais natural que nós falamos, de humano para humano, caso a máquina consiga entender sua fala e também a emoção presente nela, ela consegue adaptar melhor a resposta considerando seu estado, né? Otimizar o processo. E aí nesse contexto a gente tem várias aplicações de sistema SER possíveis, como por exemplo call centers, games, entretenimento, estudos clínicos, tudo que envolve esses agentes conversacionais. Entretanto, na área da pesquisa tem dois problemas majoritários. O primeiro é que não existe um consenso de quais features são melhor para usar na rede, essas features que devem funcionar para todas as línguas. E além disso, também o problema dos dados limitados para as línguas menos representadas. Por exemplo, inglês, espanhol e francês são línguas muito faladas, então tem muitos dados e é mais fácil de fazer esse sistema SER. Mas línguas menos faladas têm poucos dados e aí torna-se difícil. E nesse contexto que o trabalho é inserido, vem a solução de Few-Shot Learning, que consiste em você você treinar uma rede neural usando poucas samples. Então, falando agora rapidamente sobre alguns trabalhos relacionados, que em mais detalhes estão no artigo, eu trouxe 4, cada um seria um pilar do Few-Shot Learning. Esse primeiro aqui está inserido no contexto do Metric Learning, que consiste na loss das redes neurais, você considerar a similaridade entre samples. No caso, samples que estejam mais perto, tem uma distância menor, elas vão receber uma penalidade menor. E samples que estão mais distantes, de acordo com uma dada métrica, elas vão receber uma penalidade maior e aí vão tender a se afastar. E com isso ele consegue modular o espaço para aquelas samples mais parecidas ficarem mais perto, mais fácil de classificar, e as distintas mais separadas, né? Já esse paper aqui de baixo usa um método de inicialização baseado em Few-Shot, ou seja, buscar parâmetros, e quando você pegar a tarefa-alvo, eles são fáceis, necessitariam de poucas samples para serem adaptados para aquela tarefa específica, ou seja, buscar parâmetros ótimos de inicialização. Esse outro aqui é no contexto da aumentação, ou também chamado de alucinação, que ele busca criar novas samples para aquelas populações, no caso aqui de emoções, que são pouco representadas, para poder compensar. E o último é o baseado no Domain Adaptation. Ele faz uma modelagem cross-corpus, e em cada corpus desse ele tem uma emoção que está presente em todos os corpos, só que essas emoções têm distribuições diferentes. Por exemplo, uma emoção de sadness, ela é mais limpa, no outro ele tem mais ruído, no outro ele tem mais reverberação, mas todas são a mesma classe. E aí com isso ele faz esse domain adaptation para poder treinar melhor a rede. E esse aqui é o trabalho no qual nosso é baseado, que ele usa uma approach híbrida, baseada tanto na inicialização quanto no Metric Learning. Entretanto, ele usa só para imagens e usa outras métricas diferentes da nossa. Tá. A primeira coisa que a gente vai usar teoricamente é a Constructive Loss, que é essa loss baseada no log da exponencial da similaridade dessas representações vetoriais de output da rede. Então, ela penaliza justamente as samples que têm uma similaridade menor, ou seja, que são mais distintas para torná-las separadas, e essa similaridade é justamente dada pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores, representações. E aí, já no contexto da inicialização, como é nossa approach é justamente a híbrida, a gente trouxe o algoritmo do MAML, que ele consiste em você pegar várias tasks
E aí nesses testes você vai separar em sets de suporte e de query. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é você vai pegar os parâmetros da rede, que são aqui os tetas. B é o índice da task e I é o índice da iteração. Você vai fazer vários updates do gradiente, dos parâmetros, desculpa, usando a loss no set de suporte de cada tarefa B, ou seja, vou pegar uma tarefa e vou fazer essas iterações várias vezes para todas as tarefas. E é sendo essa loss, a loss de cross entropia, porque a gente está fazendo a classificação. Depois, esses parâmetros vão ter esse conhecimento across tasks, né? Então, a gente se espera que quando você tiver uma task nova, isso aí vai funcionar bem, porque ele já tem esse conhecimento across tasks. E depois a gente vai fazer essa loss do meta, que é o próximo passo, usando esses parâmetros com update, todos os sets de suporte, só que agora a gente vai usar o set do query, que são samples também de todas as tarefas, tá aqui de B igual a 1 até B, mas que ainda não foram vistas. E aí, por fim, tem esse update aqui do meta, usando esses parâmetros. Além disso, também usando a técnica do multi-step loss, que consiste em... A única diferença aqui é que, em vez de usar só a somatória nas tarefas, a gente vai também somar aqui nos passos, ou seja, é uma coisa mais suave, né? Vamos considerar loss em cada step daquele que a gente fez no support query. Aqui tem um algoritmo o nosso, né, que nós utilizamos combinando essas três técnicas. Aqui são os requerimentos. Então, como eu disse, a gente vai fazer um sample do batch de tasks, e para cada task a gente vai pegar o set de suporte, e para I vezes vamos computar a loss, né, o gradiente, fazer a atualização dos parâmetros para I vezes e para todas as tarefas. Depois vamos pegar o query set também para todas as tarefas, e aí vamos usar esses pesos que já tem esse conhecimento across tasks e fazer a loss dele, calcular no query set. Justamente depois fazer o update final, esperando que esses pesos tenham esse conhecimento across tasks. Quando ele receber uma task nova, poucas samples já vão ser suficientes para ele poder convergir. O nosso dataset é o Emofilm, que consiste nas emoções de anger, disgust, fear, happiness e sadness, para essas três linguagens, de English, Italian e Spanish. O nosso pré-processamento basicamente é transformar o áudio RAW em MFCC. E aí o nosso modelo ele consiste em 4 blocos. Ele é um convolucional. Convolucional é um Relu Batch Normalization 4 vezes, depois tem uma flat e uma linear. E os nossos hiperparâmetros são esses, né? O learning rate dos passos no suporte e o learning rate dos passos no query. Além disso, temos um batch size de 6 tarefas e vamos fazer 8 steps naqueles laços do query, do suporte, desculpa. 2.000 épocas e com redução para 200, porque ele é um efeito muito rápido. E a gente pega 5 samples para cada suporte e 25 samples para cada query. E são 5 classes de emoções, como já foi visto no dataset. Agora o Lucas vai continuar. Bom, então, continuando aqui a apresentação do projeto, o que a gente busca, então, é um modelo ali que, entre os MFCCs extraídos de um sinal de fala, classifique entre as 5 emoções presentes na nossa base. Então, só exemplificando aqui os experimentos, né? A pipeline, então, do MAML, a gente pode aqui explicar como sendo esse diagrama. Então, a ideia é que a gente tenha um modelo principal, que com poucos passos de gradient steps, a gente consiga adaptar a uma nova tarefa, no caso, reconhecer emoção, né? Isso na pipeline basicamente consiste em você ter um modelo temporário que recebe os pesos iniciais desse modelo, né? Ele performa esses n-gradient steps para classificar a emoção. O último step ele utiliza para gerar a cross entropy, que vai ser propagada ali para o modelo original. Então acaba que nesse ciclo, o modelo original ele basicamente é otimizado a gerar um parâmetro de inicialização que ele é facilmente adaptável a uma nova tarefa somente com alguns passos de gradiente. Adicionalmente, então, o que a gente faz é adicionar essa multi-step loss, né, que basicamente você não utiliza somente o último passo da adaptação, mas usar uma média ponderada de todos os passos dados, dando mais importância para os últimos, né? Isso é feito para tentar estabilizar o treinamento. A gente também então adicionar contrast loss, de forma a buscar gerar embeddings durante a arquitetura que aproxime representações de emoções semelhantes e distancie representações de emoções distintas. E por fim a gente também junta com a multi-step loss e a contrast loss dentro dessa pipeline.
Basicamente, então, a gente realizou treinamentos com essas 4 arquiteturas, realizando, então, 100 iterações, né? A gente usou 100 vezes cada experimento, pegando a média e desvio padrão das acurácias geradas na adaptação. Nesses 100 experimentos, basicamente, o que a gente varia é quais 5 samples a gente vai usar no nosso 5 shot. E, basicamente, aí pela tabela, né, a gente pega o resultado do 8º step do gradiente, que a gente utilizou na configuração do treinamento, e a gente não consegue ver uma clara distinção entre os diferentes pontos de melhoria que a gente propôs. Todos eles ficam ali em torno de 33% de acurácia, né? E quando a gente considera o desvio padrão, todos eles estão mais ou menos na mesma casa. O que a gente acabou então observando foi que o modelo ele overfita muito facilmente nos dados de treinamento. Quando a gente olha então a projeção e o map desses embeddings da arquitetura no conjunto de treinamento, então aqui à esquerda a gente tem o passo 0, ou seja, sem adaptação. À direita a gente tem o 8º passo, né, com adaptação. Nos dados de treinamento isso aqui ocorre perfeitamente, né? Do passo 0 para o 8 consegue clusterizar facilmente as 5 noções distintas. Quando a gente olha para os dados de teste, o que acaba acontecendo é que não existe mais essa clara distinção mesmo depois dos 8 passos do gradiente, apesar do espaço mudar um pouco. Quando a gente olha então para as curvas de loss, o que a gente acaba observando é que praticamente todos eles convergem, né? Nenhum começa a subir a loss, e todos eles ali em torno do passo 500, eles já estão ali no limiar de descida da loss. Quando a gente olha numa visão horizontal, ou seja, comparando o uso ou não do multi-step loss, a gente percebe que de fato ele estabiliza o treinamento, né? A quantidade de picos ela diminui, ela fica uma curva mais suavizada. Já olhando numa visão vertical, ou seja, se tem ou não a adição da contrastive loss, a gente percebe ali que os experimentos que utilizaram a contrastive loss, eles atingem esse limiar da loss function antes, né, em menos iterações. E acerca do overfitting que a gente acabou observando, né, a gente acabou tentando diversas alterações nas configurações do meta-learning para tentar estabilizar o treinamento, né, e evitar esse overfit. Então a gente tentou variar o learning rate do meta stage, do task stage, a quantidade de iterações, batch size, feature de entrada, passos de early stopping, e nenhuma delas acabou auxiliando em evitar esse overfit. Então basicamente, depois de tentar essas diversas formas de evitar o overfit, a gente acabou se perguntando, né, será que o MAML ele de fato é tão bom quanto ele se propõe quando ele foi proposto? E aí tem muitos poucos trabalhos que aplicam de fato o MAML no contexto de SER, e um dos poucos aí que é o trabalho do Chopra de 2021, ele comenta que o meta-learning para SER requer uma busca arduosa por hiperparâmetros para estabilizar esse treinamento, né? E como tem muitos poucos trabalhos, a gente acabou então procurando, né, trabalhos fora do contexto de SER. Então, no contexto de classificação de imagem, o que a gente acabou vendo são diversos trabalhos que eles reforçam pontos que a gente achou de overfitting, né? Então, o Mishra, em 2018, ele também reportou uma acurácia semelhante ao que a gente observou, mas no contexto de classificação de imagem, né? Então, 75% de acurácia no treinamento e 30% no teste. O Bell, em 2019, ele reforça, então, um ponto que eles também tiveram que ter uma busca custosa de hiperparâmetros para estabilizar o treinamento. E o Antônio, em 2019, ele reforça de novo isso com alguns outros pontos, né? Ele fala da sensibilidade à arquitetura do modelo, da instabilidade do treinamento e, de novo, essa busca arduosa para tentar estabilizar o treinamento do MAML. E aí, mais recentemente, né, então, mostrando que até hoje, né, até 2021, ainda tem estudos tentando melhorar o MAML. Então, o Arnold, aí, nesse ano, também performou em diversos estudos empíricos para explorar as propriedades do MAML, né? Então, basicamente, o que a gente conclui desse trabalho é que, apesar do MAML ele ser muito explorado no contexto de classificação de imagens, no SER ele ainda é um problema em aberto. E o nosso estudo, em particular, é o primeiro do nosso conhecimento que tenta juntar o MAML com a contrastive loss para atacar esse problema no contexto de SER. E dos nossos resultados, a gente tira que o MAML é de fato um algoritmo muito custoso, requerendo uma extensiva busca de hiperparâmetros para tentar estabilizar o treinamento. E isso ainda não é claro nos trabalhos
aplicando isso no contexto de reconhecimento de emoções. Um trabalho futuro, então, né, aproveitando esses estudos recentes de melhoria do MML no contexto de imagem, a gente acha que essas melhorias na estabilização do treinamento podem ser aplicadas no contexto do SERP. O que, pelos poucos trabalhos, pareceu ser uma abordagem muito promissora, principalmente considerando Cross-Lower Source Language Tests, né? Então, classificar emoções em línguas que não foram utilizadas no treinamento. Bom, essas são as referências utilizadas aqui nessa apresentação, e obrigado.